nossas vidas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ambas apontam para a grandeza, para a glória e para a majestade de Cristo Jesus em nossas vidas. Aleluias. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o 7. E eu quero relembrar mais uma vez o propósito deste culto. É de buscarmos a intimidade com Deus, buscarmos a presença de Deus em nossas vidas. E ao buscar isso, a unção do Espírito Santo é derramada. A glória de Deus é manifesta. E nós nos sentimos revitalizados na presença de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Então vai dizer assim: tu, pois, filho meu, vocês estão lendo na King James, eu estou lendo na, acho que é Revista e Corrigida. Não faz mal não. Não, pode deixar. É só para eu saber em qual versão que eu estou lendo. Não sei. Revista e Atualizada. O que eu estou lendo está na Revista e Atualizada. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. Tem outras versões que diz milita. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta, em outras passagens, continua sendo um soldado, não é coroado se não lutar segundo as normas, ou se não batalhar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera, medita, leva em consideração o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Senhor, nós lemos uma porção da Tua palavra. Que ela produza aquilo que lhe apraz em nossas vidas, Deus. E que esta meditação desta noite em torno desta porção, Senhor, também seja inspirada por Ti, Pai, para movimentar os nossos corações em Tua direção, Senhor, e com isso nós nos alegrarmos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Amados de Deus, nós lemos 7 versículos de uma carta que Paulo está escrevendo, na verdade, é a segunda carta que Paulo escreve a alguém que ele considera um filho. Não apenas um discípulo na fé, não apenas alguém que vai continuar um ministério que Paulo já estava limitado. Está em cadeia, ele está se despedindo, está morrendo, mas um filho. Alguém que ele deposita uma esperança de ser fiel, de dar a continuidade a tudo aquilo que ele aprendeu, no caso Timóteo. É um relacionamento diferente, é um relacionamento de intimidade, é um relacionamento chegado. É alguém que acredita em um jovem e diz: eu creio em você, você é capaz, porque você foi ungido, porque você foi separado, existe uma fé que já corre geração, a tua avó se converteu, a tua mãe é uma mulher fiel, e você foi tocado pelo Espírito Santo, existe uma unção diferenciada em tua vida, Timóteo. Tudo isso Paulo está falando com Timóteo. E nesse capítulo agora, que nós lemos, nesse versículo que nós lemos, eu listei pelo menos 6 coisinhas que a gente pode discutir, a gente pode meditar, a gente pode dizer assim: é comigo esse negócio. Porque Paulo não escreveu para Timóteo só.
Se Paulo tivesse escrevido para Timóteo só, tinha ficado entre eles. Mas Deus quis que chegasse até nós. Então esse negócio é comigo, esse negócio é com cada um de vocês. E a primeira colocação que ele faz, de intimidade, daquela conversa que ainda que não fosse a pé do ouvido, porque era uma carta, está dizendo, meu filho, preste atenção no que eu estou te falando, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E a palavra fortificar, tornar-se forte, no original grego, é uma ação passiva. Ação passiva é ótimo. É passivo. É no sentido de não resistir àquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Se você e eu, se Jussiara, que é aquela moça que está ali, que tem ido na casa de vocês, e vocês têm aberto as portas para ela, se ela não resistir ao que o Espírito Santo quer fazer na vida dela, ela cada dia mais vai se fortalecendo na graça que vem da parte de Cristo Jesus, o meu e o teu Senhor e Salvador. É uma ação, é passivo, eu não resisto. Eu quero, na verdade eu quero, eu estou ali, eu quero, mas eu sei que eu não tenho capacidade de me fortalecer em mim mesmo, mas eu sei que o Senhor da glória é capaz disso e muito mais. Então, a gente só se coloca à disposição dele e diz, eu quero a tua graça, eu não mereço isso, eu não mereço o teu favor, eu não mereço esse presente, mas eu quero, eu estou aqui, pode me levar para lá e para acolá. Por isso que Jesus Cristo vai falar lá em João, no capítulo 3, quando está conversando com Nicodemo, que diz que aquele que é nascido de novo, não sabe para onde vai, ele vai para onde o Espírito Santo leva. Aleluias! Quem é nascido de novo é assim, o Espírito vai soprando, ele não está resistindo, não está fazendo força. Deixa, o Senhor está me levando, o Senhor sabe para onde que eu vou, e conforme você vai indo, você vai sendo fortalecido no Senhor, vai sendo cheio da unção de Deus, porque Deus está vendo que você está se submetendo à ação dEle, você vai sendo tocado por Deus para o bom caminho, para o caminho que a gente nunca deve sair dele. Quando Josué está mancabúzio, caindo, sem saber exatamente para onde vai, que o Senhor aparece para ele, diz aquela frase que todo mundo gosta de falar, ser tão somente forte, firme e corajoso, não te mandei eu. Mas ele fala algo que muita gente esquece, Deus fala, não te apartes do livro desta lei, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Existe um caminho, na verdade existe o caminho para a gente trilhar, para a gente andar, e a gente não pode sair dele, porque neste caminho o Espírito Santo nos leva, e aí a gente vai sendo fortalecido pelo Senhor da glória, a gente vai se tornando forte, porque nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos emotivos, nós somos um paiol de emoções. A grande maioria das nossas decisões são por impulsos. Não é fruto do pragmatismo, não é fruto de alguma decisão muito bem pensada, visto os prós e contras disso tudo, não. A grandíssima maioria das nossas decisões são emotivas. E aí depois a gente bota uma roupagem, para a gente não ficar achando que a gente se mexe por emoções, a gente bota uma roupagem de intelectualidade nela. A gente quer vestir de pragmatismo, de racionalidade. A nossa alma é cheia de desejos. Nós desejamos muitas coisas, e não existe mal aí, enquanto esses desejos apontar para a glória de Deus. Mas quando a gente permite que este Espírito Santo entre em nossas vidas à vontade, ela vai nos
conduzindo, o Espírito Santo vai conduzindo-nos pelo Espírito. E a alma vai sendo sossegada, vai se acalmando, vai entrando nos eixos e vai permitindo que o Deus da vida nos conduza de glória em glória. De glória em glória. E aí Paulo vai dizer, logo no versículo 2, logo imediatamente após, ele vai dizer, e o que de mim ouviste, transmite a outras pessoas. Pessoas idôneas, pessoas equilibradas, pessoas honestas, pessoas fiéis, pessoas que se importam. E o que você ouviu, tu não ouviu na calada da noite, você não ouviu escondidinho, porque o Evangelho de Cristo não é secreto. Ele diz, você ouviu na frente de muitas testemunhas. Nós temos que ter uma vida com o Senhor, uma conduta diante de Deus. Existe uma palavra no português que fala sobre isso, ilibada, conduta ilibada, uma conduta sem mácula. E ele diz, diante de muitas testemunhas, você ouviu isso, eu falar do Evangelho, de um Evangelho que transforma, de um Evangelho profundo, radical, presente na minha vida. Paulo dizendo para Timóteo, e agora você está sendo fortalecido pelo Espírito Santo, você está sendo capaz de avançar, de de ultrapassar as dificuldades, de enfrentá-las e progredir, apesar de todas as lutas que porventura venham sobre tua vida. Por conta disso, transmite o que você está recebendo, o que nós recebemos da parte de Cristo Jesus, não pode ficar em nós mesmos, é por demais precioso, é por demais grandioso, é lindo demais, o conhecimento que Deus nos deu, pela revelação do Espírito Santo, não pode morrer em nós, não pode se encolher dentro da gente, e vai mitigando, não, é para ser transmitido, é para ser compartilhado, é para fazer diferença na vida de outras tantas pessoas. E assim como nós fomos tocados, procuremos levar para pessoas também importantes, pessoas a quem Deus ama, pessoas a quem Deus quer resgatar da perdição, pessoas que Deus quer transformar e tornar essas pessoas fiéis, honestas, capacitadas, fortificadas pelo Espírito de Deus. Então transmite isso. Esse legado não morre com a gente. O que nós recebemos de Deus é para transmitir para outra pessoa. E sempre às claras. Nosso Evangelho não tem mistério. Nosso Evangelho é a palavra viva do Deus vivo, que resolveu habitar em cada um de nós e nos chamou pela graça dele para sermos ministros da reconciliação. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é algo lindo demais. E no versículo 3 ele vai dizer, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. E no versículo 4, ele continua esse mesmo pensamento, nenhum soldado em serviço se envolve ou milita nos negócios dessa vida, porque pode atrapalhar aquele a quem chamou ele para a luta. Amados, do instante que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus nos engajou no seu exército. Nós não fomos apenas alistados, nós não somos apenas ouvintes de um evangelho,
Nós somos alistados em uma batalha. Na verdade, em uma guerra, porque batalha é uma luta só. Guerra, existe uma continuidade de batalhas. E a gente só vai aposentar quando partir para a glória. Enquanto isso é batalha em cima de batalha. E Deus nos comissionou, Ele nos engajou. O camarada que é engajado, ele está dentro do negócio. Ele não está mero participante, ele não está olhando as coisas acontecer, ele está envolvido com aquilo que está acontecendo. E se ele está envolvido, ele não fica embaraçado com qualquer coisa. O soldado precisa comer, precisa se abrigar, precisa tomar banho, precisa receber dinheiro, precisa todas essas coisas. Mas Paulo está dizendo, nada dessas coisas pode te embaraçar. Porque você é um soldado de Cristo Jesus e está listado no exército dele. Então, na hora que ele te chamar para fazer alguma coisa, tu está pronto. Tu está almoçando, parou de almoçar. Tu está tomando banho, parou de tomar banho. Tu está trabalhando, parou de trabalhar. Porque você está engajado numa luta. Primeiro contra você mesmo, depois contra o mundo que te rodeia, depois contra as trevas. E em todas essas lutas, você e eu somos chamados a ser mais do que vencedores. Em todas essas batalhas, nós somos chamados para sermos mais do que vencedores. Então a gente não pode se embaraçar. A gente precisa de todas essas coisas. A gente precisa de uma boa noite de sono, a gente precisa de companheiro de armas, a gente precisa de pessoas para confidenciar, compartilhar dificuldades, precisa de tudo isso. Nada disso pode nos limitar, nada disso pode criar dificuldades para aquele que nos chamou para a peleja. Jesus que nos alistou no exército dele, Ele que nos diz que nós somos soldados engajados nele. Por isso Paulo, em determinada ocasião, lá em Filipenses, no capítulo 4, lá no versículo 13, ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele lista todas as coisas que não vão criar situação difícil para ele. Não tem tempo ruim. Posso ter muito, como posso passar fome. Posso estar cercado de amigos, posso estar só. É bom estar cercado de amigos. É bom ter prato e ter comida no prato todo dia. E 3 vezes ao dia, melhor ainda. É bom demais não sentir fome. Mas ele está dizendo, eu posso passar fome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou contente em todas as situações. Amados de Deus, você quer agradar a Deus. O teu espírito quer agradar a Deus. A nossa alma pode até querer ficar sentada, deitada num canto, descansando numa rede com água de coco. Nossa alma quer isso, mas o teu espírito quer glorificar a Deus. E a gente só glorifica a Deus fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E o guardar é no sentido de praticar. Quem me ama, pratica o que eu estou falando. Os outros só é abobrinha. Mas nós não fomos chamados para abobrinha. Nós fomos chamados para o serviço do Senhor. Para isso. Por isso Paulo está dizendo, participa comigo das aflições. Porque toda luta tem aflição. Toda luta tem dificuldades. Tem embaraços.
E nós somos chamados, amados, a olhar, aqui tem uma divisória, tem a turma da minha esquerda e a turma da minha direita. Fomos chamados para entremear todos, de dois fazer um. É um só corpo, um só rebanho de Cristo Jesus. Olhar para o outro lado e dizer, são meus irmãos em Cristo. Olhar para cá e dizer, brilha a luz de Cristo neles. Aleluias. É compartilhar com o outro essas dificuldades. É saber que tem um ombro amigo do outro lado, que vai orientá-lo, até mesmo dizendo que ele errou. Certa ocasião, brincando com o amado, e eu não vou entrar nos detalhes, ele veio compartilhar comigo, me pedir desculpa por uma coisa que tinha acontecido. Eu falei, você errou. Você errou por causa disso, disso e daquilo. E ele recebeu com carinho, até porque eu falei com mansidão com ele. Até nisso, Deus nos coloca pessoas para estar conosco, para lutar ao nosso lado. E Paulo está dizendo, Timóteo, participa comigo. Engaja comigo nessa situação. Estou precisando da tua ajuda. E é lindo isso, porque o Timóteo devia, de repente, ver um Paulo sem problema nenhum. Um cara experimentado na fé, sei lá, 60, 70 anos. Timóteo talvez tivesse seus 22, 23, sei lá, 25 anos. Vai olhar para aquele homem cheio da unção, cheio de poder. E o Paulo está dizendo, Tiago não, Timóteo, preciso das tuas orações. Preciso das tuas lágrimas derramadas por mim. Eu conto contigo. É alguém que sabe que Jesus o usa, que derrama poder sobre a sua vida, mas ele não abre mão de estar ao lado de irmãos. Não podemos perder essa perspectiva. Por muito que Deus possa nos usar, que Ele possa nos visitar, que Ele possa revelar coisas grandiosas em nossas vidas, sempre estaremos precisando do outro. É sempre mesmo, e não é um discurso, não é uma oratória. Nós estamos sempre precisando do outro. E devemos levar em consideração que o outro é digno, que nem Jesus falou, de maior honra. Quando entendemos isso, estamos valorizando aquele e também estamos nos valorizando. E aí Paulo vai continuar, nesta minha versão, fala de atleta, na outra versão fala de soldado que continua lutando para receber a coroa, tem que lutar, tem que batalhar, seja soldado ou atleta, tem que batalhar de uma forma legítima. Não dá para agradar a Deus fazendo as coisas que Deus desagrada. Não dá para experimentar a presença de Deus, o refrigério de Deus, a alegria de Deus, se eu estiver querendo fazer as coisas de maneira, no mínimo, precipitada, equivocada, no mínimo. As Sagradas Escrituras nos garantem que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria, amor no Espírito Santo dele. Esse é o reino de Deus, e é o reino de Deus que precisamos ter para ter paz, para ter alegria e para ter amor. Logo eu tenho que batalhar de forma legítima, eu tenho que lutar de forma legítima, de uma maneira que agrade a Deus. Fomos chamados para agradar ao Senhor. Quer a coroa, quer a bênção,
Claro que todos nós queremos bênçãos, mas para receber estas bênçãos, tem que agradar a Deus. Aliás, todas elas, tem que agradar a Deus. Eu ia falar da bênção da salvação, que é incondicional, mas ela também é condicionada a eu e você reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E as outras bênçãos são decorrentes de uma vida no altar, de uma vida que busca agradar a Deus. E esta pessoa vai recebendo cada vez mais prêmios da parte de Deus. O tal galardão de Hebreus 11:6. Vai recebendo os galardões, vai recebendo a recompensa. Lembrando que recompensa não é presente. Qual é a tua idade, vaso? 17. Presente é tua mãe chegar para ti e dizer assim: oh, passei ali na loja, por que não comprar? Comprei-o. E comprou um baita tênis de 600 pratas para você. Isso é presente. E recompensa: se tu passar no vestibular, presta atenção que eu vou te dar. O que, mãe? Aí tu já pede logo. E ela vai te recompensar pelo teu esforço. Isso se chama galardão. Tu fez por onde? Por merecer. Presente, eu dou para quem eu quero, quando eu quero. Agora, recompensa, galardão, você fez por onde? E aí ele vai dizer aqui, há um prêmio, no versículo 5, há um prêmio a ser colhido. O salmista lá no 126, vai dizer no versículo 5 e 6, dizendo assim, aquele que vai trabalhando, chorando, vai arando a terra, vai debulhando, ele vai voltar com um riso escancarado na boca. Ele vai colher o prêmio do trabalho dele. Porque se esforçou, ainda que estivesse no deserto, ainda que estivesse chorando, ainda que estivesse vivendo momentos extremamente difíceis, não parou. Continuou avançando, a despeito de qualquer coisa, continuou avançando. E uma hora vai voltar. E quando volta, volta com os braços cheios. Isso é recompensa, isso é galardão, isso fez por merecer. Entendamos isso, queridos. Gálatas 6:7 vai dizer de uma maneira, e nessa hora era uma bronca que Paulo estava dando à igreja de Gálatas. Olha, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que tu plantar, tu vai colher. Mas como no nosso contexto não é bronca nenhuma, muito pelo contrário, nós pegamos essa mensagem que foi uma chamada de atenção, foi uma admoestação, foi uma exortação para os Gálatas e para nós é um estímulo. Eu sei que eu vou colher o que eu plantar, então eu não vou plantar espinho querendo colher morangos. Não vou plantar. Se eu quero colher morango, eu vou ter que plantar mudas de morangueira. E eu vou ser recompensado. Queridos de Deus, existe uma recompensa ao nosso caminho. O autor do livro de Hebreus 12:2 não, é no 12. Ele vai dizer que Jesus, pela alegria que lhe era proposta, sofreu o escárnio na cruz, sofreu a ofensa, mas porque ele olhava para cada um de nós, ele se alegrava,
porque ele sabia que um dia nós estaríamos aqui glorificando a ele. Não era porque ele ia recuperar a glória dele, porque a glória sempre foi dele. A divindade sempre foi dele, a coroa sempre foi dele. Mas eu estava afastado dos caminhos dele. Você, querido, estava afastado do caminho dele. Nós estávamos longe, mortos em nossos pecados. Por causa desta alegria, por causa deste prêmio, ele suportou a ofensa na cruz. E nos resgatou. Nos trouxe para perto de nós. Ele nos trouxe para perto dele, desculpe-me. Houve um prêmio para Jesus. Há um prêmio para nós. Pedro vai dizer que o prêmio da nossa fé é a nossa salvação. Josi, não é casa própria não, Josi. Não é carrão do ano não, é a nossa salvação em Cristo Jesus, é o prêmio da nossa fé. Nossa fé tem um prêmio. É você e eu, um dia, estamos cantando num lindo coral. Ninguém vai ter que ensaiar, Bruno, ninguém vai fazer voz de contralto, soprano, baixo, barítono, ninguém vai ser o lindo, não vai ensaiar não, vai estar todo mundo afinadinho, vai ser maravilha, esse novo cântico que a gente vai apresentar diante de Deus. Todo mundo vai saber a música assim, ó. Vai sim, vai. Aqui a gente não, a gente aqui tem que ensaiar, tem que lutar, tem que chorar, às vezes que voz ruim. Mas lá, até eu vou saber cantar. Vou sim. E você não vai mandar eu placar a boca. Ah, meu Deus. Finalizando, Paulo vai dizer assim para Timóteo, pensa sobre isso. Considera essas coisas que eu estou te falando. Reflete sobre isso. Vê se isso se adequa à tua vida. Vê se isso bate com as coisas de Deus. Compara o que você estava vivendo antes, sem Deus, com agora que você vive com Deus. Vê se você não está no ganho. Porque quando Deus entrou na minha vida, eu passei a estar no ganho. Vê se tu está ganhando. Vê se as possíveis perdas que você teve por receber Jesus como Senhor e Salvador e andar no caminho com Ele, essas perdas são muito pequenas. O mesmo Paulo vai dizer assim, essas coisas que eu tinha antes de me entregar a Jesus, para mim não vale nada. Ele usa uma palavra mais forte. Para mim não vale nada, porque eu estou olhando para algo muito superior, muito melhor, muito mais abrangente. O resto, já esqueci, já ficou lá no lixo. Tem gente que dá testemunho do antes e o depois. O antes leva às vezes uns 40, 50 minutos testemunhando do antes, que eu era isso, que era aquilo, que era isso, e o depois 5 minutos. Eu estou exagerando, né? Mas eu não me lembro nem mais do antes. Eu quero dar o testemunho do depois. Depois que eu encontrei a Cristo. Porque o antes. Se o meu Deus deixou meus pecados lá no mar do esquecimento, por que eu vou querer ficar visitando? Ele já tratou comigo, já nos limpou, já nos abençoou, já nos perdoou, já nos sarou. Para que eu vou ficar enfiando um punhal ali, rasgando a ferida de novo? Ele já tratou.
pastor. E não fica nem cicatriz. E Paulo está dizendo para Timóteo, pensa sobre isso, Jeane. Medita sobre isso. E se você está entendendo que isso é contigo, faz aquilo que eu estou falando para você, Timóteo. Faz aquilo que eu estou falando para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus está falando comigo. Faz também, Carlos. Faz também. Muita gente quer a unção de Deus nas suas vidas, mas não consegue compreender que precisam também se doar. Todo relacionamento é mão dupla. Deus nos dá e nós também nos doamos. Não existe relacionamento estanque. Não existe relacionamento que dure quando só um se doa. Quando só um investe no relacionamento. Todos nós aqui entendemos perfeitamente bem isso. Você fica se doando, dando, e não recebe nada, tem uma hora que tu para. Chega, cansei. Porque o relacionamento exige mão dupla. E o Espírito Santo, quanto mais vê eu e você, desejosos de fazer a vontade dele, mas ele se doa, porque ele está vendo que alguém também está se doando. Alguém está dizendo, eu quero mais a tua presença, Senhor. Eu quero falar contigo, Senhor. E não é apenas dos meus problemas. Eu quero falar contigo, Senhor, porque a Dona Maria, minha vizinha, está sofrendo muito. Eu quero falar contigo, meu Senhor, porque meu bairro, as coisas estão muito ruins. E a gente vê que ninguém pode faz nada, mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode agir. O Senhor pode transformar o impossível em possível. Você está se doando. Você está procurando a face do teu Deus e está dizendo para Ele que confia nele plenamente e de uma maneira sobrenatural Ele vai derramando a rica graça dEle. E eu não sei explicar como Ele faz isso, mas eu sei que Ele faz. Um dia talvez Ele pare para me explicar como Ele faz isso. Mas eu sei que Ele faz. Eu quero te convidar a ficar de pé, por favor. Quero te convidar a fechar teus olhos. Você que está do outro lado, nos vendo também, fecha teus olhos também. Amados, Paulo falou para Timóteo, pensa sobre isso. Considera, reflita sobre isso. Você quer a unção do Espírito Santo? Você quer ser morada perpétua de Deus? Então, você está engajado no exército dele. Você deu o teu nome e você disse, eu sou voluntário no teu exército, Senhor. Me recebe. Aí o Senhor teu Deus começa a trabalhar em você. Voluntário, soldado raso, soldado de primeira classe, cabo, terceiro sargento. E quanto mais você se doa, mais o Senhor vai te qualificando, mais o Senhor vai te enchendo, mais o Senhor vai te perfumando.
Quanto mais você diz, eis-me aqui, Senhor, o Senhor vai dizendo, eu estou contigo, servo fiel. Eu luto as tuas pelejas, eu cuido da tua família, eu vejo o teu sustento, porque eu me agrado do teu comportamento, eu me agrado do teu viver, eu me agrado do teu proceder e como você se importa com as outras pessoas. E teu Deus vai te promovendo, e Ele vai te enchendo, e a unção vai escorrendo, como escorre pela barba de Arão, e vai descendo pelas vestes, porque esse é teu Deus. Começa na mente, vai descendo, passa pelo coração, vai tocar lá na ponta dos pés. Considera essas coisas. Considera que você não é um ocioso. Você não foi chamado para estar deitado em berço esplêndido. O servo do Senhor não descansa até entrar no seu descanso. E o nosso descanso é a Canaã celestial. Enquanto isso, você trabalha, você luta, você se esforça, porque teu Deus te mandou caminhar em direção aos aflitos, aos perdidos, aos cansados, aos machucados. O teu Deus diz que você é labareda de fogo para essas vidas, para essas vidas. Ah, querido, é isso que você quer para a tua vida? Então coloca isso em prática. Ninguém está falando de você ser pastor, ninguém está falando que você vai ser apóstolo, mestre, doutor, ninguém está falando nada disso, mas seja labareda de fogo, seja labareda de fogo, aleluias. Oh Deus, incendeia, Senhor, os nossos corações, meu Senhor, que eu e meus irmãos não sejamos impeditivos, Pai, para o teu agir, hoje e a cada dia de nossas vidas, Senhor. Que teus amados, Senhor, e eu com eles, Deus, desejemos cada vez mais, Senhor, ser teus instrumentos, Senhor. Senhor, derrama, Pai, aleluia, da tua graça, porque a tua graça nos fortalece, meu Senhor. O teu presente, Senhor, meu Deus, nos alegra. O teu presente, Pai, nos traz paz. Oh, meu Deus, Paizinho querido, que nós, Senhor, meu Deus, queiramos cada vez mais ser isto, Pai, esses instrumentos afiados, Deus, em tuas santas mãos. Pai, Paizinho,
com cada um de nós. Aquilo que eu não soube transmitir, Pai, me perdoa, Deus. E que teus servos, Deus, possam experimentar muito mais de Ti, meu Senhor. Você quer isso na tua vida, querido? Então diga para Deus: eu quero. Ainda que nós façamos imposições de mão, você não precisa da minha imposição de mão para dizer para Deus: eu quero. Eu quero ser esse instrumento. Eu quero. Oh Deus, escuta, Pai, a oração dos teus filhos e abençoa, Deus. Santo Espírito de Deus, Espírito Santo do meu Senhor, visita-nos, Deus, agora, Paizinho, visita-nos, Senhor. São teus filhos que estão pedindo, são teus filhos que estão pedindo, Pai, pela tua visitação, pelo teu enchimento, pelo teu derramar. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você tem contas a acertar com Deus, meu querido, minha querida, se acerte agora com o Senhor. Porque não é de qualquer maneira. Você tem que militar, você tem que batalhar de forma legítima. E o que é de forma legítima? É de mãos limpas e de coração puro. Então se acerta aí com teu Deus, porque Ele vai derramar. Aleluia. 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 Querido, você que está nos acompanhando pela internet, nós estaremos orando, encerrando a transmissão do culto, mas nós estaremos dando continuidade ao culto aqui. Se você quiser ficar aqui, pode ficar, não nos alongaremos muito tempo, mas pretendemos ainda buscar a presença de Deus com mais intensidade ainda. Você fique muito à vontade para ficar ou para sair. Senhor, obrigado. Nós sabemos que Tu se faz presente neste lugar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de cultuar a Ti, de proclamar que Teu nome é santo, que Teu nome é tremendo, que Teu nome é glorioso. Obrigado, Deus. Senhor Jesus Cristo, nós estamos encerrando esta transmissão, meu Senhor. Mas, Senhor, não queremos encerrar a ligação contigo. Abençoa esses que estão aí do outro lado, Deus, a vida, e que eles continuem colhendo de Ti o rico maná que vem da Tua parte, Deus. E toma conta de nós, Senhor, pois nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.